Agora, o assunto aqui em cima do fato é transporte coletivo. Eu quero falar sobre os ônibus em Limeira. E você que me acompanha, há quantos anos estamos juntos aqui na televisão, sabe da minha preocupação com a população de Limeira, com a qualidade do transporte coletivo, com aquilo que precisa melhorar no transporte coletivo de Limeira. E para isso, convidei para estar hoje aqui nos estúdios da TV Mix o gerente da Viação Limeirense, o Vasconcelos. Como vai, Vasconcelos? Tudo bem? Tudo Muito obrigado por estar conosco aqui, ao vivo, né? Para que você possa me ajudar a resolver esses problemas da população, atender a população nas suas reivindicações, porque é um desafio estar à frente aí de uma viação de ônibus para atender a população de Limeira, né? Pode ter certeza que é. Obrigado pela oportunidade, eu que agradeço o seu convite e ter a oportunidade de falar com os nossos clientes, porque nós também estamos precisando de ajuda. Quando se depreda um ônibus, a gente está depredando um bem que vai servir à população limeirense como um todo. E isso tem sido cada vez mais comum na cidade. A gente tem situações em que entram 13, 14, 15 carros numa só noite depredado na garagem. E é todo tipo de depredação. Vai desde uma pichação até um banco arrancado, adesivos, cordinha da campainha, lanternas. E tudo isso faz com que a gente pare de fazer a manutenção preventiva, que também é rotineira, e passe a dar atenção a esses casos que exigem maior atenção, porque no dia seguinte a frota tem que estar pronta para atender os nossos clientes limeirenses. Então é um problema. Olha, nós vamos complicado. falar a respeito da depredação, eu vou mostrar na sequência a reportagem. Nós vamos falar a respeito da biometria facial, respondendo dúvidas das pessoas a respeito da implantação desse serviço. E, acima de tudo, eu quero abrir o nosso telefone 3404-4010 para que você, nesse momento, nos encaminhe a sua reclamação, faça o seu apontamento, conte para a gente o que está acontecendo, qual é a linha que você se utiliza todos os dias. O que é que precisa melhorar? Nós estamos aqui para contribuir para a melhoria do transporte coletivo em Limeira. Tanto é que o Vasconcelos está aqui, ao vivo, para falar com a população. Inúmeras reportagens que eu tenho feito, né, nestes anos todos, muitas delas, Vasconcelos, olha, dentro dos ônibus, ouvindo a população, eu gosto de acompanhar. Essa aí eu gravei às 6 horas da manhã, ouvindo a população, para poder trazer aqui os questionamentos da população e para que a gente consiga buscar as soluções para os problemas enfrentados. Então você vai ligar agora 3404-4010 e participar conosco ao vivo. Eu quero saber qual é o ônibus que você pega, qual é o problema que você tem enfrentado, qual a observação que você faz. Se for crítica, pode criticar, se for elogio, pode elogiar. A nossa linha é aberta para falarmos sobre transporte coletivo. E a minha pergunta é muito clara: o que é que precisa melhorar, né? E de que forma nós vamos obter estas melhorias? Vamos ver a reportagem sobre depredação, que é um assunto sério, enquanto você vai ligando no 3404-4010 para participar conosco. Os prejuízos do vandalismo no transporte coletivo de Limeira. Veja comigo em cima do fato. Por dia, de 3 a 4 ônibus chegam depredados nas garagens. No último fim de semana, 10 veículos tiveram de ser consertados devido à ação de vândalos. São bancos, cordinhas de campainha, vidros e até as placas do veículo. O número é considerado alto e, para que a população não fique sem o transporte, a empresa precisa alterar a programação para consertar os veículos. É um número alto, porém corriqueiro. Só para você ter uma noção dos números que a gente tem mensurado, que chega ao nosso conhecimento, nós temos assim 3, 4 casos diários. Então, diariamente chegam carros com algum tipo de depredação, algum tipo de ato de vandalismo, que vai desde uma pichação até rasgo de banco, quebra de cordinha da campainha, lanternas. Quando um ônibus desse chega na garagem depredado, a gente tem que tirar toda a nossa força de trabalho que estaria fazendo a preventiva, ou um trabalho até preditivo, para poder fazer essa manutenção corretiva. Isso termina por prejudicar a população, que diminui sua frota reserva. Então, assim como acontece nos abrigos, nós temos que fazer um trabalho em conjunto de conscientização de que
esse prejuízo é de todos nós. E o mais impressionante é que é uma minoria prejudicando a maioria absoluta. Para tentar diminuir os casos, a empresa está instalando câmeras de monitoramento em todos os ônibus da frota. Além disso, também conta com o apoio da Guarda Municipal para tentar conter a ação dos vândalos. Nós estamos instalando câmeras nos veículos, já temos uma parte já instalada. Vocês pensam em pedir ajuda para a Guarda Municipal para tentar coibir essas ações de vandalismo, além da instalação de câmeras? Já pedimos, o pessoal tem colaborado com a gente, sempre quando há alguma ocorrência a gente liga no telefone e é prontamente atendido, só que na maioria das vezes o carro chega na garagem à noite já depredado e nem o motorista nem o cobrador percebe. Normalmente acontece na parte traseira ou na parte externa, coisa que fica impossível do motorista perceber. E não são apenas os ônibus que são alvo de vândalos. Os banheiros do terminal urbano são constantemente depredados. Pichações, porta e descarga quebradas. Dona Andréia, por exemplo, afirma que as condições dos banheiros são tão precárias que às vezes não dá nem vontade de entrar. Eu acho que as condições estão precárias ali dentro do banheiro, principalmente para trocar nenê que não tem um lugar, e fora a sujeira que fica de vez em quando de final de semana. Dona Maria Aparecida também afirma que sempre falta papel higiênico no banheiro. A gente não tem papel higiênico, né? Toda vez que a gente vem tem que trazer. O gerente da aviação limeirense, a empresa responsável pela manutenção dos banheiros, afirma que não vence arrumá-los. A última manutenção, inclusive, não faz nem um mês que foi realizada. O que está acontecendo é que o poder destrutivo ele supera numa velocidade muito maior do que o poder de recuperação, do que o poder construtivo. Só para você ter noção, para construir demora muito tempo, para se destruir é muito rápido. E a mesma coisa é a degradação. A velocidade com que ela acontece, ela impede a nossa capacidade de chegar e manter esse terminal em condições de uso. Bom, para começo de conversa, o vândalo é um criminoso que tem que ser punido. Sujeito que quebra o patrimônio público ou particular, o patrimônio alheio, ele tem que ser punido e, acima de tudo, ele tem que arcar com o prejuízo causado. É o que eu sempre digo aqui sobre pichador. Tem que pegar o pichador, mais do que colocar na cadeia, mais do que aplicar multa, tudo isso tem que fazer. Mas tem que colocar o pichador para limpar aquilo que ele pichou, porque ele nunca mais vai repetir o ato de vandalismo. Agora, nesse caso absurdo que envolve os ônibus dentro dos coletivos e também no terminal, esta situação absurda, é lógico que nós vamos cobrar dos responsáveis, tanto é que fizemos a reportagem, né, e fomos atrás do responsável pela manutenção do banheiro. Mas espera um pouquinho. Se ele está fazendo a parte dele e tem vândalos que estão destruindo cada vez mais, a primeira questão que eu coloco aqui, Vasconcelos, é a necessidade do reforço da segurança do terminal central urbano. Então penso que a prefeitura tem que reforçar ali o patrulhamento por parte de guardas municipais ou até a contratação de vigilantes patrimoniais para poder impedir que os vândalos continuem quebrando tudo, porque, no meu entender, eles fazem isso pela certeza da impunidade. Tem ninguém mesmo, vai lá, quebra, arrebenta com tudo. Já houve alguma conversa da parte de vocês, das viações com a prefeitura, para o reforço desta segurança no terminal? Já houve, tanto da parte da prefeitura, do poder público, quanto da própria empresa, na contratação de segurança, para ver se a gente consegue pelo menos minimizar esses atos de vandalismo lá no terminal. A conversa está bem adiantada, houve um reforço na segurança, mas normalmente, como é um terminal aberto, muitas dessas depredações ocorrem de madrugada. Então tem muitas pessoas Aquele posto da guarda que tem ali, ele não está funcionando? Está ficando fechado? Porque foi construído um posto da guarda, imagino eu, para que permaneçam ali guardas o tempo todo para evitar que isso aconteça. Funciona, mas uma ausência repentina já é o suficiente para que uma pessoa possa entrar e causar todos esses danos no patrimônio público. Qual o perfil desse vândalo? É jovem?
Normalmente sabe que tem são muitos pessoas, menores envolvidos com normalmente são criminalidade, pessoas até pela jovens. impunidade, né? É o que está acontecendo hoje praticamente no país, né? Eu acho que você foi meio feliz na hora que você falou sobre a questão da impunidade. Se a gente não começar a atribuir responsabilidades por cada ato, nós temos um futuro aí preocupante, por falar a verdade. Nós temos que mudar a legislação, que eu sempre digo aqui, né? Cada vez mais menores envolvidos com a criminalidade, porque tem a certeza da impunidade. Então nós temos que mudar a lei, e para isso nós precisamos de congressistas com comprometimento com a população, ano de eleição, para que nós tenhamos aí uma mudança a fim de evitar a continuidade de situações como essa de depredação. Eu vou mostrar mais da depredação e quero a sua participação, o que precisa melhorar dos ônibus de Limeira. Você aproveita agora para fazer o seu questionamento, a sua reclamação. O gerente da aviação limeirense, o Vasconcelos, comigo aqui ao vivo para falar com a população. Quem está na linha aí? Alô? Alô, quem fala? Alô, no 3404-4010, vamos liberar a linha aí para a sua participação, 3404-4010. O que precisa melhorar, qual é a dificuldade que você encontra no dia a dia? Vamos aqui buscar a solução. Estamos falando da questão da depredação, né? A questão, uma senhora falou na reportagem ali, Vasconcelos, da falta de papel higiênico, quer dizer, vocês fazem a reposição e mesmo assim o pessoal pega, leva embora, quer dizer, se não tiver, acho que essa vigilância no banheiro, vai ser impossível qualquer tipo de manutenção ali, né? É isso mesmo. É comum a gente fazer reposição e dentro de menos de uma hora não ter mais nenhum papel higiênico no banheiro. É uma coisa, é outro problema que tem que ser atacado. Eu teria que ter um vigilante 24 horas por dia pra tomar conta cada banheiro do banheiro, né? Para poder evitar isso. Quem está na linha aí? Alô? Alô? Oi, quem fala? Antônio Nunes, Guilherme. Antônio, fala de onde? Jardim Quadra. Qual bairro, Antônio? Jardim Quadra, Guilherme. Em Leme. Tá tudo bem por aí, Antônio? Tudo bem. Então tá bom. Você tem algum comentário a fazer aqui sobre a nossa reportagem? Ô, Gardinari, a opinião que eu penso aqui, ó, sobre esse vandalismo que aqui no faz quebra-quebra, eu acredito assim, ó, se o governo abrisse mão e pensasse cada vandalismo quebrado, colocasse ele para trabalhar e pagar o valor enquanto ele não pagasse o valor, ele não ser libertado da punição. Porque não pode ter só a punição. Né? O cara tem que pagar pelo aquilo que ele quebrou, né? Isso, trabalhando assim, em punição não na cadeia comendo lá tranquilo, né? Concordo com você. Trabalhando e tirando o valor do suor dele e pagar o que ele fez. Porque você imagina, olha o quanto do cara faz as despesas, quebra as conduções, aí tem que tirar dinheiro da condução e pagar ainda para a guarda ainda. Eu acho que é dinheiro perdido, né? Então, tacar para ele trabalhar para pagar, ele nunca vai fazer. Lógico, para ressarcir o prejuízo. Obrigado pela sua ligação do Quaglia, na cidade de Leme, na sintonia da Mix, no canal 42. Muito obrigado pela preocupação com o nosso assunto aqui, pelo seu comentário, muito pertinente no momento que a gente fica extremamente preocupado com esse índice, né, de vandalismo. Nós estamos mostrando no terminal, mas há um problema grave também envolvendo os ônibus. E aí vocês ficam num dilema lá na aviação, né, Vasconcelos? Bom, vamos colocar um ônibus com um assento mais confortável, por exemplo, um assento com estofado. Aí vai lá, o vândalo arrebenta todo o estofado. Então, ao mesmo tempo que existe a preocupação em dar mais conforto para a população, existe a preocupação também de equipamentos anti-vandalismo, né, para evitar que sejam depredados? E aí você fica num dilema complicado, porque você precisa melhorar a qualidade do sistema de transporte. O sistema de transporte melhorou, vem melhorando. Somente nos últimos 8 meses foram colocados 25 novos ônibus e fomos buscar o que há de melhor no mercado. Hoje, só para você ter uma noção, Gardinali, tudo que há de tecnologia embarcada disponível está no nosso sistema. Limeira é a única cidade que tem todas as tecnologias embarcadas de uma só vez no sistema de transporte. Mas aí nós ficamos nesse dilema. Compramos um carro com um assento acolchoado para dar um conforto nas viagens, ou pensamos em comprar alguma coisa que dê maior durabilidade. E é um dilema sério porque esse é um dos maiores problemas que nós temos lá, bancos rasgados. E demora um tempo considerável, porque você tem que tirar o banco, você tem que recosturar,
você tem que trocar toda a capa. E com isso o ônibus fica parado, né? E com isso o ônibus, infelizmente, fica não parado. dá para fazer isso com o ônibus. Imagino que o ônibus fique alguns dias na garagem para fazer essa substituição. Eu acho que é importante a gente fazer um apelo aqui, Vasconcelos, para que os próprios usuários denunciem casos de vandalismo, não é? Porque está prejudicando a eles próprios. Então, numa situação que você está dentro de um ônibus, você está vendo alguém praticar uma depredação, motorista, está depredando aqui, tem que, né, fazer uma denúncia para que isso não se repita, porque são indivíduos que agem na continuidade destes atos de vandalismo com a certeza da impunidade. Pratica o vandalismo, sabe que não acontece nada, desce do ônibus, vai embora. Então, pedir também que os usuários possam contribuir aí com denúncias. Quem está no telefone aí? Alô? Alô, quem fala? É Agostinho, de Limeira aqui, Cardinal. Ô, Agostinho, você fala de qual bairro? Do Parque Hipólito. Eu sou aquele crente barbudo que de vez em quando liga a você aí, que nós falamos na praça lá. Muito obrigado, viu, pela sua audiência no Parque Hipólito, obrigado por acompanhar o meu trabalho. Agostinho, você tem algum questionamento, alguma reclamação? Esse é o momento para a gente cobrar aí algumas melhorias do transporte coletivo, aproveitando aqui a presença do Vasconcelos no estúdio. O que você tem a comentar sobre os ônibus de Limeira? Eu tenho sim. O Gardinari. Pois não. E o secretário que está aí. O Vasconcelos é o gerente da aviação limeirense. Sérgio. Pode falar. É o seguinte, sobre a linha 15, eu não sei quanto tempo o senhor está na Limeirense. Um dia eu fiz um croquis da linha 15 para ter 3 ônibus, como tinha antigamente, que dava de hora em hora. Um ia até o centro e voltava do Parque, aliás, do Olga Verone ao centro e voltava. E 2 ia até o Atacadão e Olga Verone. E eu fiz um croquis e mandei para vocês, para pôr 3 ônibus direto da Olga Verone até o Atacadão, que daria de 40 em 40 minutos, exatamente, é o mesmo itinerário que vocês estão fazendo, não ia acarretar nada. O que aconteceu? Tiraram a linha 15 aqui do Parque Hipólito. E nós não temos ônibus direto para o Atacadão e é difícil para nós aqui. Ajuda nós. Põe esse linha 15 para funcionar aqui, que é mais uma linha. Ela é viável. Se estiver dando pouco passageiro, como agora é 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e antigamente era 45 minutos para ir, 45 para voltar, depois foi dado 1 hora. Então, nesse intervalo, dá para vocês entrar lá na Boa Vista e fazer o itinerário do linha 1 antigo, aliás, que está fazendo agora, porque lá não tem ônibus para o Leovergildo, tem só o linha 1. Então, ajudaria aquele povo, ajudaria ali os estudantes do Leovergildo, né? E nós aqui do Parque Hipólito. Por favor. Muito obrigado pela sua colocação, obrigado pela sua ligação. É importante quando o telespectador, né, o usuário do ônibus, faz as suas colocações aqui sobre as dificuldades que enfrenta no dia a dia. E o Vasconcelos vai comentar especificamente sobre essa situação do Parque Hipólito. E eu aproveito para ampliar a pergunta, Vasconcelos, a respeito do direcionamento de ônibus por linha, porque a gente recebe muitas ligações, né, de pessoas questionando por que tem mais ônibus em tal linha, menos ônibus em tal linha. Como é que se dá essa distribuição e, eventualmente, mudanças como essa que foi feita no Parque Hipólito, né? Perfeito. Queria agradecer a participação dos nossos clientes e dizer que só tem 2 formas de realmente você buscar melhorias para o sistema, Gardinali. Uma é a principal, que é ouvindo quem utiliza o sistema de transporte. E a outra é você indo buscar essa informação através de pesquisa. Só para você ter uma noção, a linha 15, ela realmente possuía, se eu não me engano, há muito tempo atrás, 3 carros. Ela não transportava nem 200 passageiros por carro. Hoje nós temos a linha 2, a linha 11 e a linha 12, só da Limeirense. Essas 3 linhas são responsáveis por transportar 1/3 de tudo
que é transportada em Limeira. Ou seja, nós estamos falando de mais de 600 mil passageiros em apenas 3 linhas. Então, uma das medidas que são tomadas para atribuir uma determinada quantidade de carro para cada linha é a demanda. Nós não podemos desprezar isso. Nós temos um problema sério, que é um problema crônico no Brasil. Durante muito tempo, investiu-se no transporte individual em detrimento do transporte coletivo. E com isso acarretou um trânsito que hoje nos dá de resultado uma velocidade média para o sistema de ônibus de Limeira, dessa cidade aqui, em torno de 15 a 16 km por hora. Em uma cidade na qual a frota de automóveis, proporcionalmente ao número de habitantes, é uma das maiores do estado de São Paulo, né? Pois é. E frota de carros elevada aqui, né? Mas ela não é a única privilegiada. Fala a verdade, o crescimento se deu em todas as cidades. Quanto mais carro na rua, mais devagar anda o ônibus. Mais devagar anda o ônibus, e aí cria a sensação utópica de que você deve colocar mais ônibus na rua. O fato é que se o ônibus precisa de 1 hora para percorrer 15 quilômetros, até ele ir e voltar, o pico já acabou. E colocar um ônibus tripulado na rua não é menos de 25 mil. Então, o que é feito atualmente? É necessário fazer uma breve contextualização. Durante muitos anos, chego a dizer até que décadas, o sistema de transporte ele praticamente ficou congelado. Ele não tinha um planejamento estratégico. Existia um bairro, ia se estendendo uma linha, e com isso essa linha ficava cada vez mais distante da sua origem, ao seu destino, e por consequência cada vez mais lenta. Isso exigiu que se colocassem mais ônibus, mas mesmo assim não resolveu o problema do intervalo entre os carros. Hoje nós estamos fazendo um trabalho de aumento de velocidade média. Só para você ter uma noção, a gente consegue ofertar 3 a 4 carros por hora na linha rapidão com apenas 4 carros. Porque ele desenvolve uma velocidade 2 vezes maior do que a velocidade do município. Então, o que é que aconteceu? Precisamos primeiramente priorizar as linhas de maior demanda. A linha 124 recebeu melhoria com oferta de horários e oferta de novos ônibus. A linha 11B, a linha 2, a linha 11. Então, muitas linhas, recentemente a linha 10 rural também recebeu novos horários. E aí a gente, infelizmente, tem que dar atenção a essa questão oferta e demanda. A linha 15, nós precisamos atender recentemente a Unip. Então, transferimos para a Unip a linha 15 e a linha 105, que já era uma demanda que já estava há muito tempo sendo solicitada. Quando o nosso amigo fala que realmente ele perdeu essa ligação de lá até o Atacadão, ele tem razão. Entretanto, vale ressaltar, Gardinali, pouca gente sabe que no sistema existe a possibilidade de você, com uma tarifa, se locomover para qualquer ponto da cidade sem precisar pagar uma outra tarifa. Basta adquirir o cartão de forma gratuita e a pessoa não precisa ficar esperando aquele ônibus. Recentemente eu tive uma situação bastante corriqueira, mas que me chamou a atenção. Eu passei no ponto, parei e procurei saber de uma senhora por que ela estava no ponto há muito tempo, porque eu passei, almocei e voltei e ela continuava no ponto. E ela me disse que estava esperando determinado carro para ir em determinado lugar. Depois que eu expliquei para ela que ela poderia ter pegado os mais de 8, 9 ônibus que passaram naquele horário, ter descido em qualquer ponto da cidade, vale ressaltar isso. Ela economizaria tempo fazendo essa integração. O tempo que ela estava lá, ela já poderia estar no destino dela, se ela adquirisse o cartão, com apenas uma tarifa, e ela conseguiria chegar muito mais rápido e com segurança, porque com muito menos tempo no ponto, a pessoa fica muito mais desprotegida se ficar no ponto esperando o ônibus e tal, essas coisas. Então, é preciso realmente pensar na utilização da integração como forma de melhorar o sistema como um todo, porque se a gente colocar carro na linha, vai ser mais um carro para engarrafar o trânsito. 34044010, a sua participação, quem está no telefone aí? Alô? Alô? Quem fala? É Beatriz. Ô, Beatriz, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, obrigado pela sua ligação. Você fala de onde? Eu falo do centro, Gardinali. Centro de Limeira? Centro de Limeira, é. Qual é a sua pergunta, o seu comentário, a sua reclamação? O que você tem a dizer sobre o transporte coletivo, os ônibus na cidade de Limeira? Então, com relação a esses banheiros no terminal, que eu vi, é inadmissível não ter segurança naquele local ali. Eu acredito que a única maneira de parar com esse vandalismo todo é a empresa
colocar segurança 24 horas naquele local. Por quê? Porque aquela região é perigosa, existe ali a área de prostituição, a área de pessoas viciadas em drogas, e, portanto, essas coisas acreditamos que aconteça mais de madrugada, em horário que não tenha movimento, tá certo? Então, eu acho que a empresa, eu queria dizer ao senhor diretor aí, Vasconcelos, que a prefeitura passa um valor de mais de R$700 ao mês para ela. É inadmissível que as empresas não contratem segurança para esse local, porque agora eu estou vendo as imagens aqui, está um horror. E também, a gente não sabe se é verdade que há higienização o dia todo para que fique num estado lastimável dessa aí. Só isso, Cardinale. Obrigada. Importante a sua colocação. Realmente é a nossa preocupação, porque chega num ponto que você não consegue corrigir o problema, né? Porque o vandalismo, né, é cada vez mais frequente, cada vez mais intenso. É viável, Vasconcelos, a colocação de algum tipo de vigilância 24 horas ali para disciplinar o uso desse banheiro do terminal? Não, é viável sim, agradeço aí a colaboração, viu, Beatriz? Foi muito feliz na sua colocação. Vale ressaltar só uma coisa, não é repassado 700 mil às empresas, é repassado um valor bem menor, e esse valor não é repassado para as viações, esse valor é repassado para a tarifa do transporte público. O que está sendo subsidiado hoje é o valor da tarifa, esse dinheiro não vai para as empresas. Hoje nós estamos com uma tarifa de R$ 2,75, que é muito semelhante à tarifa praticada em 2011, ou seja, há 3 anos atrás, em que a tarifa era R$ 2,70. E ressalte-se que Limeira foi a única cidade brasileira que, além de não ter havido reajuste, ela ainda teve uma redução tarifária. Então, foi uma forma de a gente atrair passageiros para o sistema e tornar ele viável novamente. Mas a sua observação ela é pertinente. A gente está pensando em conjunto, além de colocar segurança, Gardinari, até também pensar na possibilidade de fechar o terminal durante a noite, para evitar que, como ela mesmo citou, isso acontece muito de madrugada. Porque se não tem movimentação do ônibus à noite, não tem porquê. A partir de meia-noite e meia já não tem mais ônibus, só reabre a partir das 4h30 para 5 horas da manhã, então não tem necessidade realmente dele ficar aberto. Talvez como a Piracicaba, que é fechado. Isso, talvez seja uma solução fechar o terminal para evitar esse trânsito de noite. Você ligando aqui no 3404-4010, faz a sua pergunta aqui sobre transporte coletivo. Vamos até a nossa redação, a redação da Central Mix de Jornalismo, porque nós recebemos aqui, Vasconcelos, diariamente, muitos pedidos de reportagens, são as reclamações, são as pessoas dos diversos bairros, né, que nos passam algumas situações. A Mariana, na nossa redação, recebe muitas destas ligações e tem também um questionamento a fazer aqui, nesta ocasião, que nós estamos buscando as soluções para o transporte coletivo em Limeira, não é, Mariana? É isso mesmo, Tiago. Bom, boa tarde, Audraliano, boa tarde a todos. Eu queria saber com relação àquela campanha iniciada no ano passado com relação a pegar rabeira nos ônibus. Vocês apresentaram um levantamento que alguns bairros específicos da cidade tinham um índice muito grande de rabeira, então no final do ano passado, em dezembro, foi colado alguns adesivos nos ônibus de que pegar rabeira é crime. E eu queria saber que pé que está isso aqui em Limeira, o que aconteceu de lá para cá. E nesse período de férias que a gente já está entrando, né, acredito que deve aumentar esse tipo de problema. Então, como que vocês estão trabalhando com isso, se essa campanha surtiu efeito ou não? Muito bem lembrado, eu queria aproveitar o ensejo e agradecer a todos da imprensa, agradecer a você, Gardinari, que tanto nos ajudou nessa luta, nessa campanha. E, Mariana, realmente surtiu um efeito significativo. Isso é visível. Nós tínhamos, para o lado que você olhasse na cidade, você via qualquer pessoa pegando rabeira no ônibus. Hoje é raríssimo você ver um fato como esse. Ainda existe, mas em número bem menor. Isso foi um trabalho conjunto, não de conscientização, um trabalho da guarda, um trabalho da polícia, um trabalho da imprensa, um trabalho da empresa, dos motoristas, do sindicato, e que realmente trouxe resultado significativo, diminuiu consideravelmente. Você tocou num ponto interessante, estamos entrando no período de férias, onde realmente a ociosidade faz com que os jovens façam algumas coisas que não são recomendáveis. Mas nós estamos otimistas de que isso é um caso que vinha se arrastando durante muito tempo, mas que
parece que foi solucionado ou está muito próximo de ser banido de nossa cidade. Porque a gente estava na iminência de ver um jovem desse morrer por uma prática classificada como infeliz, né? Mas graças a Deus diminuiu bastante, viu, Mariana? Muito obrigado, Mariana, pela participação direto da nossa redação. Daqui a pouco nós voltamos com mais notícias, com mais informações ao vivo da Central de Jornalismo da TV Mix. Quero a sua ligação aqui no 3404-4010. O que é que você quer perguntar, o que é que você quer comentar, o que é que você quer reclamar, o que é que você quer sugerir? O gerente da aviação limeirense está comigo aqui ao vivo nos estúdios da TV Mix. 3404-4010, ligue, participe, você concorre aos nossos prêmios também, entra no nosso sorteio e nós vamos falar sobre a biometria facial. Quero tirar também algumas dúvidas a respeito da implantação da biometria facial que começou a funcionar em Limeira. Você vai ver na sequência comigo aqui em Cima do Fato.